Oi, seja bem-vindo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Kelly do blog Arte na Bíblia. E hoje eu vou te mostrar aqui 7 formas de você estar estudando a Bíblia. E a primeira forma é você ler a Bíblia por capítulos, tá? A Bíblia, se eu não me engano, tem 1189 capítulos, tá? Então, se você ler aí um capítulo por dia, você vai terminar de ler a Bíblia aí em mais ou menos 3 anos, tá? E o importante, né, só que você leia, é que você estude, que você aprenda e busque mais conhecimento de Deus, tá? Então, o importante também é que você tire um tempo, tá, para fazer a sua leitura bíblica diária, tá? Que você busque aí no Senhor. Além disso, você também pode estar grifando, anotando, porque é importante, tá? Por exemplo, digamos que algo te chama a atenção durante a leitura, você pode anotar, fazer pesquisas, tá? Você pode usar um dicionário bíblico para estar pesquisando. Hoje em dia pode ser internet, né? Tem várias formas. E outra forma seria você estudar a Bíblia por parágrafo, tá? Eu até anotei aqui um exemplo, é que Jesus, ele ensina a orar, tá? Aquela parte todinha lá que Jesus ensina a orar, aquilo lá é um parágrafo inteiro, tá? O versículo seria apenas aquela parte onde inicia o númerozinho e termina, tá? Mas o parágrafo seria o texto todo referente à oração, tá? Que Jesus fez. Então, você pode fazer um esboço, tá? Anotando os pontos principais, tá? Eu até anotei aqui alguns exemplos, seria, por exemplo, orar no secreto. Poderia ser um ponto desse exemplo aqui que eu tô tirando, tá? Orar sem hipocrisia seria outro ponto deste texto aqui que tá lá em Mateus, tá? Então, isso é só para vocês se basear, tá? Então, a terceira forma de estudar a Bíblia é por versículos, tá? Essa é uma das formas mais fáceis que tem, tá? Então, você pode usar concordância também, tá? Algumas Bíblias já vêm com isso. O que seria a concordância na Bíblia? Seria aquela sugestão de leitura que fica do lado do versículo, tá? Aquilo lá são outras referências que tem em outros lugares que tem a ver com aquele texto, tá bom? Que tem a ver com aquele versículo em questão. E essa questão da gente usar a concordância, ela é bem válida, tá? Um exemplo é João 3,16, tá? Quando a gente estuda por versículos, a gente pode se aprofundar, por exemplo, no verbo. João 3,16, que Deus amou. Seria o verbo amar, tá bom? Então você poderia se aprofundar neste verbo, no verbo amor, porque tem tudo a ver aí com o versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, o amor seria o verbo principal do versículo em questão, tá? Então você se aprofundaria aí bastante aí neste verbo e poderia formar uma pregação inteira, tá? E não seria só você aí ficar a par somente deste versículo, mas por meio de um versículo você englobar aí toda uma pregação, tá? Com vários outros versículos também, mas com este sendo o principal, tá? A quarta forma é estudar a Bíblia pelos livros, tá certo? Aí você poderia aí fazer um estudo, por exemplo, o tempo, a época que o livro foi escrito,
Não só a leitura bíblica, tá? Mas essas questões aí históricas, como era a cultura lá no tempo. A quinta forma de estudar a Bíblia seria por palavras, tá? Por palavras, só isso. Por exemplo, adoração. A adoração. Vai ter muitos versículos sobre adoração em diferentes momentos. Por exemplo, adoração na aflição, adoração na alegria, adoração nas tempestades, e vai ter aí vários tipos de oração também, tá? A Bíblia tem vários momentos em que aconteceu aí, que oraram. Por exemplo, Jesus orou lá no Getsemane quando ele estava aflito, certo? Da mesma forma, Ana estava amargurada, tá? Então, vai ter aí muitas formas que você pode estar aí estudando, tá certo? Mas lembre que é por palavra, tá bom? E também tem a sexta forma. A sexta forma seria você estudar por tópicos, que também é bem parecido aí com o de por palavras, né? Os tópicos seria em mais de uma palavra. Por exemplo, a oração de Ana. Neste caso seria um tópico, tá? Se fosse a palavra, seria somente a palavra oração. Mas como é um tópico, seria a oração de Ana. Ou a oração de Daniel. Enfim, gente. Tem muitas formas, tá certo? Deu branco aqui agora. E a sétima forma, tá? Que é uma das mais fáceis, que eu acredito que é por onde todo mundo começa. E a sétima forma de estudar a Bíblia seria você estudar por meio da biografia. O que seria isso? Seria você estudar sobre o personagem bíblico. Você escolhe um personagem, tá? Eu tô aqui com um exemplo, que é o exemplo de Salomão. Eu tô com a minha Bíblia de estudo, a Thompson, tá? Já tá tudo prontinho aqui. Ela já traz aqui alguns estudos por livro, por palavras também, por assuntos, já preparado. E um exemplo que eu trago aqui, que já tem nela, é o de Salomão, tá? Então, alguns tópicos, né? Seria Salomão, rei de Israel, homem de sabedoria e insensatez. O primeiro tópico, seus pais. Segundo tópico, acesso ao trono. Terceiro, os primeiros anos do seu reinado. Quarto, sua sabedoria. Quinto, sua política. E aí vai, tá certo? Então, isto seria os tópicos, tá bom? Para você estar aí anotando e estudando, tá bom? No caso aqui já tá tudo pronto, mas no caso da gente mesmo fazer aí, a gente mesmo faz, tá? O interessante de você mesmo fazer é que você vai seguir o segmento que você quer, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessas 7 formas de você estar estudando, lendo aí a palavra de Deus, que você possa ter sido edificado aí. Então, você se inscreve, dá o like também, tá bom? E é isso, tá? Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês.